Boa noite, estamos começando o segundo programa do novo canal Prometeu Liberto, agora no YouTube. Vamos continuar a apresentação do professor Caio Rossi sobre o perennialismo, que foi o tema do nosso primeiro programa. Carlos, deseja dizer alguma coisa? Boa noite, só uma observação. Isso aqui é a inauguração dos Hangouts do Prometeu. Esses primeiros, como vocês veem, pela força das circunstâncias, não tem o formato de conversa, pois se trata de uma exposição que julgamos de suma importância para a compreensão não só do Olavo, como de coisas muito mais importantes. Esperamos no futuro fazer essas conversas com regularidade, inclusive convidar o Caio, para uma conversa sobre algo mais agradável que o tema em questão. Por favor, Caio, o programa é todo seu. Ok, olá a vocês, olá todos. Então, hoje a gente vai continuar a apresentação da semana passada. A bruxa está solta aqui, porque não está aparecendo para compartilhar a tela. Ok, apareceu. A gente vai continuar a apresentação da semana passada e expandir. Minha vida está aparecendo aí? Apareceu. Apareceu, Caio. Apareceu. Ok. Então, a gente vai continuar a exposição da semana passada, vai retomar um pouco o que foi dito, para contextualizar, e enquanto a gente retoma, eu vou inserindo mais informações, e a gente vai expandir, a gente vai dar uma olhada na ideia original do Guénon, em relação ao Islã, e o que aconteceu depois, ok? Para a gente entender o que está acontecendo no movimento perennialista, e se é que se pode chamar isso de movimento, especificamente, não é um grupo, né? E o que está ocorrendo no Brasil nesse exato momento também. Então, vamos lá. Esses são o Guénon e o Schuon, como eu expliquei a semana passada. O Guénon iniciou se pode chamar de escola perennialista, e o Schuon deu continuidade. O Schuon foi discípulo do Guénon e também mestre do Olavo de Carvalho aqui no Brasil, quando ele era membro da Tariqa. Na realidade, ele não era só membro, ele era o Muqaddam, quer dizer, um representante oficial do Schuon. O Schuon, ele começou mais como um sheik sufi islâmico, e depois, devido aos contatos que ele já tinha com a Virgem Maria, ou dizia ter com a Virgem Maria, ele decidiu ampliar o escopo da tarica dele, tornando uma tarica mais universalista. Então, a gente mostrou na semana passada os retratos, né, que ele mesmo fez de si mesmo e da que ele chamava de Virgem, e a gente viu também que ele tinha uma visão da Virgem Maria que era muito diferente, não só visualmente, né, como a própria doutrina. Então, ele acreditava que ela fosse um ser, simplificadamente, fosse um ser divino. Enquanto a tradição cristã, tanto a católica quanto a ortodoxa, diz que na realidade é uma criatura, não um ser divino, e que tem uma função específica na redenção, devido à graça divina. Então, ela não tem como natureza, uma natureza própria divina, como seria, como o caso das três pessoas da Santíssima Trindade, Espírito Santo, o Filho e o Pai. Bom, essa divinização da Grande Mãe, ou a Mãe Terra, ou Grande Mãe, enfim, tem várias denominações, já ocorreu, no caso, no judaísmo, com o culto a Ashera, e que foi repreendido por Deus em diversos trechos do Antigo Testamento, como a gente viu na semana passada. Eu gostaria de dar uma explicação visual, porque eu acho que não ficou muito claro para algumas pessoas, por algumas perguntas que me fizeram, o que eu queria dizer com o eterno feminino e as suas manifestações. Então, você tem a ideia de que na eternidade, ou seja, assim como você tem o Logos, o Espírito Santo, o Pai, você teria o eterno feminino, que seria relacionado a um dos nomes divinos, ou às vezes a dois nomes divinos, como misericórdia ou a sabedoria, ou conhecimento. Sofia. A ideia é que isso não seria simplesmente uma característica de Deus, mas na realidade ela teria se manifestaria de uma
como um ser, né, como uma pessoa. O eterno feminino se refere mais a um nível não sensível, né, a um nível mais da eternidade, e você teria as manifestações do eterno feminino na história, nas diferentes tradições espirituais da humanidade. Então, que são simbolizadas aqui pelas pegadas. Então, a mulher que está aqui seria o eterno feminino, e ela vai deixando pegadas na areia. Ou seja, essas são as diferentes manifestações do eterno feminino nas diferentes tradições espirituais. Então, tem como Ashera, Osheret, Isis, Spendarmat, Shakti, enfim, diversas denominações dependendo de cada tradição específica. E você teria também casos específicos de manifestações humanas do eterno feminino. Então, não só como entidades divinas, mas também como seres, da mesma forma que você tem, por exemplo, o Logos, a segunda pessoa da Trindade, se manifestando na encarnação como Jesus Cristo, você teria manifestações do eterno feminino. Mais especificamente, Fátima, filha do Maomé, que é uma tradição um tanto esotérica do xiismo, atribuir uma certa divindade a Fátima e também a Ali, e no ismaelismo também. Os mouros fatímidas, né, que conquistaram a Península Ibérica, na realidade tinham essa visão de Fátima, e a Virgem Maria, no caso do cristianismo. Ok? É mais ou menos uma revisão do que a gente viu com alguma informação extra. Está claro até agora? Claríssimo. Bases? Ok. Também então, se quiser. Ok. Bom, a gente viu a diferença entre exoterismo e esoterismo. Na realidade, a pronúncia das duas palavras é igual, mas como a gente está falando, para diferenciar, eu digo exoterismo, né, mas seria esoterismo. O exoterismo seria o aspecto público das tradições religiosas, composto dos ritos e das doutrinas, para garantir a salvação, ou seja, para evitar que a pessoa vá para o inferno depois da morte. E o esoterismo seria reservado a uma pequena elite que poderiam não participar dos ritos exotéricos, mas também haveria ritos esotéricos complementares, e tem uma doutrina metafísica, diferente, no caso do cristianismo, do que você tem uma doutrina teológica. E a função é levar à liberação, ou em termos budistas, ou nirvana, ou unidade divina. Ok? A gente viu que, esotericamente falando, para que ocorra, do ponto de vista esotérico, para que ocorra esse processo de divinização do indivíduo, para que ele atinja a liberação, você teria que ter o contato com o eterno feminino, ok? Do ponto de vista exotérico, o contato seria somente com as divindades, ou a Virgem Maria e a Fátima. Mas do ponto de vista esotérico, o mais importante seria o fato delas serem manifestações desse eterno feminino. Então, uma diferente visão, uma visão diferente do ponto de vista comum do religioso exotérico. Bom, reforçando esse conceito, eu tenho aqui o Christianity and Islam, Essays on Esoteric Ecumenicism, do Chuon, que é Cristianismo e Islã, ensaios sobre o ecumenismo esotérico, em que ele diferencia, ele fala da Virgem Maria sob dois aspectos. Primeiro, nas representações em que ela aparece com um filho nos braços, em que ele a trata como uma virgem mãe. E a outra em que ela aparece ao lado de Jesus, já crescido, enquanto ele está cumprindo a sua função salvífica, né? A análise dele é o seguinte, eu vou aqui traduzir:
A Virgem Mãe personifica a sabedoria supraformal, wisdom, sabedoria. É de seu leite que os profetas beberam. Nesse aspecto, ela é maior que o filho, que aqui representa a sabedoria formal, logo a revelação particular. Então, ele está querendo dizer que, nas representações da Virgem com o bebê, ela na verdade, seria superior a ele, porque ela está representando o conhecimento supraformal acima das formas de cada tradição, ok? E por isso que ele apareceria como um bebê. Nas representações em que ele aparece como adulto, né? Ao lado do adulto Jesus, pelo contrário, a Maria não é a essência não formal e primordial, mas sua prolongação feminina, a Shakti. Ela é, portanto, não o Logos em seu aspecto feminino e maternal, mas o complemento virginal e passivo do Logos masculino e ativo, seu espelho feito de pureza e misericórdia. A questão aqui é que não se tem, né, geralmente, essa clareza da centralidade do aspecto do eterno feminino para os leitores do perennialismo. Ou seja, isso não fica tão claro. E quem insiste muito nessa questão é o Chuon, não Guénon. Então, dá a impressão, mas eu acho que eu já esclareci na semana passada, que Guénon não trataria dessa questão. E hoje eu vou me aprofundar um pouco mais em como ele aborda essa questão na obra dele. Para você ter uma ideia mais clara, para você ver esse outro lado do perennialismo, você tem que participar de grupos ligados ao perennialismo, né? Que foi o meu caso. Então, esse daqui é um quadro que eu encontrei na internet, que é geralmente que você encontra em livros perennialistas, representando a diferença entre o esoterismo e o exoterismo. Então, a versão do Chuon, do esoterismo versus exoterismo. Então, você vê a unidade divina aqui, e todas as tradições reveladas conduziriam para a unidade em seu aspecto esotérico. No seu aspecto exotérico, elas só garantiriam, no máximo, a salvação individual. Isso aqui é mais ou menos como um perennialismo intermediário, ou seja, as pessoas têm um acesso a uma certa informação sobre o perennialismo. Você tem, como eu demonstrei na obra de Chuon e mesmo de Guénon, indicações de algo mais profundo, no sentido do que seja gnose, mas isso não fica muito explícito. Você tem que saber do que eles estão falando para entender que é aquilo que eles estão falando, ok? Tudo certo? Perfeito, cara. Ok? Então, aqui uma outra forma de representar, e eu vou usar esse quadro aqui várias vezes, é como se Guénon e mesmo Chuon dissessem que há uma tradição primordial, aqui é um rio, né, que é a sabedoria perene e o gnosticismo. Então, esse rio, essas águas são comuns a todas as tradições verdadeiramente reveladas de acordo com os critérios guénonianos. E você teria, além do hinduísmo, o budismo, etc., você tem as 3 tradições abraâmicas que a gente vai olhar mais de perto. Então, você tem o judaísmo, e veja, você tem um aspecto mais exterior aqui do judaísmo, e você tem um aspecto mais interior, no qual ele se liga a essa suposta tradição primordial, que estaria representado na Cabala. Você tem, no Islã, o Islã exotérico da Sharia, e a parte interior dele, oculta, ou semi-oculta, que seria o sufismo. Então, essa parte que tem uma intersecção com a tradição primordial seria o sufismo. E o caso do cristianismo é um caso um tanto peculiar na análise de ambos, na realidade, como foi dito no Rengado passado. Porque, segundo Chuon, e mesmo segundo Guénon, mas Chuon é mais específico em relação a isso, você tem uma certa transparência do esoterismo, da tradição primordial, nos próprios dogmas do exoterismo cristão, como a gente viu na semana passada, a questão, sobretudo, da Mãe de Deus. Então, aqui eu mudei a cor, coloquei um triângulo transparente, porque você teria no cristianismo um caso muito específico, que não teria em outras tradições, em que você tem uma certa cobertura
segundo o ponto de vista deles, exotérica para um conteúdo esotérico, ok? E qual a ideia aqui do Guénon? O Guénon, ele pretende, ele acredita que essa tradição primordial se perdeu no Ocidente, ou seja, que a gente ficou somente com o cristianismo exterior. Então, a primeira intenção dele é recuperar o esoterismo. Mas ele, apesar de ele até criar uma loja maçônica na Europa, que penetrou na Igreja Católica, esse é um plano, digamos, um plano B dele, porque ele não acredita muito na possibilidade do cristianismo se recuperar, devido, ele acha que o cristianismo se tornou, e de certa forma ele está correto, né, sobretudo no lado protestante, mas existe uma certa protestantização do catolicismo, ele acabou se resumindo praticamente a uma moral e ao sentimentalismo. E a outra possibilidade aqui seria o judaísmo, que, de certa forma, é fácil para os cristãos aceitarem, porque eles acreditam que o judaísmo foi realmente revelado, né? Só que o judaísmo tem um problema, ele se tornou uma tradição muito étnica, então seria muito difícil você conseguir fazer uma conversão do Ocidente ao judaísmo só para ter acesso, só para a sua elite ter acesso à Cabala, ok? O hinduísmo, ele usa como uma forma, ele usa a metafísica hindu como uma forma mais seca, mais matematizada, digamos assim, para conseguir atingir a intelectualidade europeia, mas ele sabe que é impossível a conversão ao hinduísmo, na maioria dos casos, porque também é uma tradição étnica. Tem o budismo e o taoísmo, que ele descarta por serem muito metafísicos e partindo de uma cosmovisão muito diferente da nossa. Então, ele acredita que seria muito difícil uma conversão do Ocidente ao budismo ou ao taoísmo. Sobra a opção do Islã, ok? E o Islã, segundo ele, tem uma vantagem aqui, porque ele tem um sufismo, e o sufismo estaria vivo, ou seja, a ligação do Islã com a tradição primordial se manteria, pelo menos até a época em que ele estava vivo, viva, né, em atividade devido às taricas, a continuidade das taricas ao longo dos anos, okay? Na realidade, ao longo dos séculos. Que tem uma outra pessoa que patenteou essa frase. Então, até aqui deu para acompanhar? Finalmente, eles têm uma razão para nos processar. Mas está claro okay. Como a água, Caio. Ok. Como a água da tradição primordial? Isso é meio... Isso daqui é um rio, né? Não ficou muito claro, mas isso é um rio. Ok. Bom, vamos lá. Ok, então a gente tinha visto já na semana passada que a tradição primordial é o gnosticismo, é a gnose, é a sofia perene e tem relação com o etero feminino, ok? A gente deu uma olhada aqui no Roots of the Human Condition, e aqui eu só vou mostrar o resumo que eu fiz, porque ele vai ser importante mais tarde. Então a gente viu que o Chuon fala de Shakti, que representa o segundo nascimento, relaciona Shakti com a cobra enrolada, com a Kundalini, o acesso à gnose e a Maria. Ninguém imaginaria, né, que ele faria tais conexões Kundalini com Maria. E a gente viu também que o René Guénon faz um caminho parecido, né, fala de Maia. Para ele, Maria não é muito importante, a gente vai entender já o raciocínio dele, né? Maia, Shakti, a mãe dos avatares, que é a Sofia, que traz o conhecimento e o acesso à gnose, ok? Daí vem a questão, tudo bem, mas onde entra o eterno feminino no Islã? Né? Porque se a questão é a gnose se atinge através da Sofia, que é a manifestação do etero feminino, onde entra o etero feminino no Islã segundo Guénon. A gente vai ter que dar uma volta aqui para entender o raciocínio dele, lembrar que ele é maçom, então ele tem um raciocínio, ele faz uma exposição geométrica, né?
no livro Os Símbolos da Ciência Sagrada, que é uma coletânea de artigos dele sobre simbolismo. Na página 271 da edição brasileira, o capítulo 49, tem um capítulo chamado Pedra Bruta e Pedra Talhada. Na edição americana, é o capítulo 51. Eu não cheguei a comparar para entender o porquê existe uma diferença aí no número de capítulos. Mas, bom, vamos lá. Ele explica aqui, né, na página 271. Não resta dúvida que, em virtude das leis cíclicas, essa parte toda, antes de eu continuar, ela é um pouco difícil de digerir, porque é muita informação. Eu vou ler, parar e explicar o que ele está querendo dizer. Então, vamos lá. Não resta dúvida que, em virtude das leis cíclicas, os povos pré-históricos que levantaram monumentos megalíticos estavam necessariamente mais próximos do princípio do que aqueles que o sucederam. Ele está se referindo ao fato de que os povos pré-históricos, por estarem mais próximos da tradição primordial, porque supostamente no início todos teriam acesso ao gnosticismo, então o simbolismo deles, aqui no caso os monumentos megalíticos, eles têm que expressar conceitos e símbolos da tradição primordial. Mas ele continua. Mas é claro que esse estado não podia perpetuar-se indefinidamente, porque ele diz que há uma decadência ao longo das gerações dos ciclos, né, os yugas do hinduísmo. Para os entalhadores de pedra, ou seja, quando você já sai dos megalitos, né, que são grandes pedras que não são talhadas, né, são pedras brutas, já quando você tem os entalhadores de pedra, e para os construtores, daí os maçons, que empregavam os produtos desse trabalho, a matéria bruta representava a matéria-prima indiferenciada. Aqui ele está usando um conceito tomista, né, que vem de Aristóteles. Ou o caos com todas as suas consequências. Então, já mudando o simbolismo, né, porque uma coisa, ele quer dizer o seguinte: olha, na pré-história, você tinha os megalitos, que era uma pedra bruta, mas, apesar disso, eles tinham o conhecimento da tradição primordial. É que as possibilidades técnicas deles não permitiam que eles fizessem uma pedra talhada. Então, o simbolismo deles era diferente. Uma vez que você tem um desenvolvimento tecnológico e você passa a entalhar a pedra, então o simbolismo muda, ok? Então, ele está, na verdade, tentando preservar a ideia de que é uma tradição primordial. Digo assim, não olhem para o que faziam no passado, que não bate com o que os maçons fazem, faziam, porque a gente está se referindo a realidades diferentes. Então, os símbolos não batem exatamente. É isso que ele está querendo explicar. Mas, de qualquer forma, ele está... mas, de qualquer forma, ele está querendo explicar aqui que a matéria bruta, nesse caso, a pedra bruta, simbolizava a matéria-prima, ou seja, a matéria que não tem forma ainda. É só uma potencialidade. Enquanto que a pedra completamente talhada em todas as suas faces representava, ao contrário, o acabamento ou a perfeição da obra. Ou seja, você tem um simbolismo na pedra do processo de gnose. Né? Você tem a pedra bruta que culmina com a pedra talhada, que é o que supostamente o processo gnóstico tem que fazer com o indivíduo. Ok? Uhum. Ok? Perfeito. Então, vamos lá. Bom, aqui eu chamei a atenção a alguns aspectos. Okay. Essa diferença corresponde ao duplo aspecto de matéria-prima, segundo seja vista como a virgem universal ou como o caos, que é a origem de toda a manifestação. Então, aqui a gente já tem uma proximidade, né, do simbolismo, da relação entre matéria-prima, que é a matéria indiferenciada, com a virgem universal, porque ambas não foram penetradas, né? A matéria-prima como uma potencialidade e a virgem, né, como uma potencialidade de mulher, né? Na tradição hindu, de igual modo, Prakriti
que é o mesmo conceito de matéria-prima, conforme ele explica no livro O Reino da Quantidade, é ao mesmo tempo a pura potencialidade, ou seja, a matéria-prima, a matéria-prima, que está literalmente debaixo de toda existência, e também um aspecto de Shakti, ou seja, a Mãe Divina. Então, aqui você tem um duplo simbolismo, ok? Isso parece não ter nenhuma relação que eu quero demonstrar, mas a gente já chega no Islã. Tem esse texto, The Heart and the World Egg, do René Guénon, que é o coração e o ovo do mundo. O ovo do mundo faz parte do simbolismo hindu também. O link está aqui embaixo, é um site perennialista, em que ele explica esse conceito um pouco melhor. Então, aqui, eu optei por fazer o seguinte, como tem muita coisa aqui em inglês, e não é tão fácil ir explicando ponto por ponto, porque é muita informação, eu sugiro que quem for assistir o vídeo, pause agora, que fale inglês, né, que consiga ler em inglês, pause o vídeo agora, leia, e daí dê prosseguimento para a gente ir direto no resumo que eu faço no próximo slide, ok? Então, aqui, indo direto para o resumo. Então, Pinda, no hinduísmo, é a semente divina em cada indivíduo, ok? É o que ele disse no slide anterior. Seria equivalente ao conceito de luz no judaísmo. A base da luz no judaísmo seria o coração, apesar da base da pinda no hinduísmo ser a base da espinha. Ele não consegue convencer muito porque que a base de ambos não batem, mas basicamente é isso que ele está falando naquele slide. Aqui um outro slide, aconselho que congelem, leiam, quem fala inglês, eu vou para o resumo. Daí ele continua falando, explicando o conceito, na realidade, de Kundalini, né? Quer dizer, você tem na base da espinha Pinda, que é uma espécie de semente divina no indivíduo, que fica na base da coluna, ela passa a subir, ela vai até o coração, depois até a fronte, até a testa, e até a coroa da cabeça. Isso né, qualquer livro sobre Kundalini dá esse mesmo conceito. Bom, ele continua a explicação. Aqui eu estou destacando alguns aspectos: snake, a serpente, o ónfalos, que é aquele símbolo primordial, né, do início da tradição, nesse contexto Kundalini, semente da imortalidade, pedra negra. Ok, congelem, e vamos lá. O que ele disse naquele slide? Que a serpente da Kundalini fica enrolada na pinda, na base da coluna, e a pinda é também simbolizada como uma pedra negra. No hermetismo, você ativar a pinda seria ir para as profundezas da Terra em busca da pedra oculta. Isso iniciaria o processo de retificação. Esse processo de retificação seria a subida após a queda, a ascensão, o despertar da Kundalini, que é a pedra oculta da imortalidade. Então, você já começa a perceber que o que ele tá dizendo aqui é o seguinte: ele está transferindo, ele está querendo explicar que existe um processo interno de subida da pinda através da coluna, passando pelo coração, testa e coroa da cabeça, até com um processo de gnose, de despertar gnóstico, né, espiritual, que é um tanto quanto chavão já para quem estuda essas questões, né, de hinduísmo, não tem muito mistério aqui. Bom, daí ele entra no conceito de... Aqui tem um resumo, desculpa, então é o segundo nascimento. Resumindo o que ele falou, isso representa um segundo nascimento. Você tem a cobra enrolada, relacionada a Kundalini, e você atinge a gnose, e você tem o simbolismo da pedra negra. Então, a pedra negra está relacionada à gnose, à subida da Kundalini. Ok? Perfeito, cara.
Estou passando muito rápido, porque essa parte de Kundalini e tudo mais é um tanto fácil, a maioria das pessoas conhecem, mas desconhecem a relação desse simbolismo com o simbolismo da Pedra Negra. Ele tem um outro capítulo em que ele fala, no Rei do Mundo, capítulo 1, que ele fala sobre isso. Mas antes, aqui a gente vai relembrar o que o Chuon fala nesse livro. Então você tinha Shakti, segundo nascimento, cobra enrolada, Kundalini, Gnose e Maria. E agora, a gente acabou de ver em Genon, segundo nascimento, cobra enrolada, Kundalini, tinha Shakti também, esqueci de escrever aqui, Gnose, só que ao invés de Maria, você tem o quê? A Pedra Negra. Então, no que o simbolismo, o que representa Maria na descrição de Chuon, na descrição de Genon está a Pedra Negra. Ok? Perfeito, cara. Ok? Então vamos lá. Na página 251 desse mesmo livro, capítulo 14, Lapsid Exilis, ou capítulo 46, eu não falo latim, eu não fiz aulas com o Rafael, e no capítulo 46 da edição americana, ele fala mais sobre a Pedra Negra. Então, aqui eu já usei a tradução para o português da edição brasileira. Então, é certamente, antes de tudo, uma espécie de contração fonética de lapsus lapsus ex Kellis, a pedra caída do céu. Ele está explicando aqui o conceito, o que significa lapis exilis. Além disso, em razão de sua própria origem, está como que em exílio na morada terrestre, de onde ela deve retornar finalmente aos céus. Então você teria uma pedra que caiu do céu e que deve retornar aos céus. Ele está fazendo uma comparação com o processo da Kundalini. O Lapsid Exilis, pedra que caiu do céu, que tem relação com Pinda. Ou seja, a pedra que caiu do céu, que está lá embaixo, ele é cosmologicamente ou cosmicamente, macrocosmicamente, relacionada com a Pinda que está na base da coluna. Assim como a pedra que cai do céu está enterrada no chão, porque ela cai com impacto, é um meteorito, né, que cai com impacto, Pinda estaria na base da coluna. Ok? Perfeito. Ok? Bom, Perfeito. ele continua. No que se refere ao simbolismo do Graal, embora seja mais habitualmente descrito como um vaso e seja essa sua forma mais conhecida, é também, às vezes, citado como uma pedra. E, de fato, pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, pois se diz que o vaso foi talhado numa pedra preciosa que, por ter se desprendido da fronte de Lúcifer, quando de sua queda, é também caído dos céus. Então aqui a gente já começa a sentir o cheiro do enxofre, né? Porque a pedra caída do céu, na realidade, é o Graal, e como todas as pessoas que estudam a questão do esoterismo e hermetismo, você sabe que Maria, no hermetismo, é considerada o Graal, o Santo Graal, ok? Então, o que ele faz aqui? Oi? Ele acaba de colocar o Dan Brown numa fogueira, Caio. Exatamente. No Rei do Mundo, The Lord of the World, no capítulo 1, página 3, eu estou aqui explorando Genon. Por que eu estou fazendo isso? Porque as pessoas falam, os perennialistas falam, não, Chuon era o cara que perdeu o norte. Mas Genon não, era um cara, ele não tinha nada a ver com isso, ele era um cara correto, que só queria trazer, recuperar a gnose, e ele não praticava o esoterismo da mão esquerda, né? Mas a gente já está vendo que, na realidade, todo o simbolismo dele é da Kundalini, do tantrismo e o esoterismo da mão esquerda. Mas vamos lá. Capítulo 1, página 3. Eu vou traduzir aqui, porque eu acho importante aqui ler e não é tão complicado de entender. Então, por exemplo, ele está falando do autor do livro que ele está analisando. Ele conta a história da Pedra Negra, que foi originalmente enviada pelo Rei do Mundo para o Dalai Lama e, subsequentemente, levada para Urga, na Mongólia, onde ela desapareceu aproximadamente 100 anos atrás.
Na realidade, as pedras negras têm um importante papel em muitas tradições, desde aquela em que ela é o símbolo da Cibele, até aquela em que ela é incrustada na Caaba, em Meca. Então, aqui ele já está relacionando pedras negras com Cibele, né, de Roma, né, e a deusa de Roma, e a pedra incrustada na Caaba. Daí tem a nota 7. Uma curiosa conexão pode também ser feita com o Lapis Exilis, a pedra caída do céu, na qual inscrições também aparecem sob certas circunstâncias e que é identificada com Graal na versão de von Eschenbach. Então, resumidamente, o que a gente tem aqui, a pedra que caiu do céu é o Graal, que é a pedra negra, que é a pedra da Caaba. E lembrem-se que essa pedra negra é uma versão natural ou mineral, né, da mesma função que Maria tem para Shuon. Ok? Então, a pedra da Caaba e Maria, na realidade, elas têm a mesma origem suprassensível. Ok? Uhum. Sim, cara. Bom, vamos dar uma olhada aqui. Essa aqui é Meca, a Caaba. Aqui tem a pedra da Caaba. Aqui a parte interna. Você tem, acho que é a pedra angular, né? Que é um simbolismo muito importante na maçonaria. Essa parte, o que teria dentro da Caaba. Aqui a foto de perto da Pedra Negra. E os muçulmanos que, desde a antiguidade, na realidade, é uma tradição pré-islâmica, né? A explicação oficial do Islã é o seguinte: Abraão teria construído a Caaba e teria recebido essa pedra negra do anjo Gabriel e incrustou aí. Com o passar do tempo, os idólatras começaram a tomar conta da Caaba e acabou se misturando com outras, com o paganismo. Com a vinda de Maomé, ele limpa tudo isso e fica somente o que seria supostamente o culto original de Abraão. Ok? Então, a explicação que ele dá, quer dizer, que o Islã dá para isso, e a explicação oficial, é que, na realidade, houve uma deturpação do culto que havia na Caaba, que essa pedra negra, ela não se relaciona a nenhuma deusa, e nunca se relacionou. Na realidade, não originalmente, né, ela teria sido... os pagãos poderiam tê-la associado a uma deusa, mas isso nunca ocorreu, não era essa a origem do culto na Caaba, né? Todo mundo sabe, né, que os muçulmanos dão várias voltas em torno da Caaba e tentam beijar essa pedra, que é um ritual, isso é sabido e admitido pelos muçulmanos, que é um ritual pré-islâmico. A diferença é que as pessoas faziam esse ritual nus, né, as pessoas faziam nus, então os homens, eu acho que durante o dia, e as mulheres à noite, ou ao contrário, todos nus, em um ritual envolvendo deuses pagãos, né? E esse ritual foi islamizado, né? Ou teria sido recuperado, essa visão islâmica, teria sido recuperada para um culto monoteísta. Ok? Muito bem, Caio. Como? Muito bem, Caio. Estamos entusiasmados. Ok, vamos lá. Bom, você está dando um toque Salman Rushdie, é isso aqui, Caio. Sim, mas isso é um tema para os próximos hangouts, sim. Não, na realidade, o que eu estou explicando e veja bem, é até interessante você ter falado, eu não tenho a mínima ideia do que aconteceu naquela época que eu não estava lá. O que eu estou fazendo aqui é explicando a visão do Guénon.
O que realmente aconteceu, eu até imagino, mas eu não tenho nem como tomar uma posição, né? Mas o importante aqui é que isso aqui os muçulmanos geralmente sabem, pelo menos os mais esclarecidos sabem dessa questão. O ponto é qual foi a origem desse culto e se ele estava de acordo com o que Alá mandou fazer. Então, se Alá mandou reaproveitar a Kaaba e a Pedra Negra, é que ele mandou e pronto. Então, assim, não estou fazendo elucubrações, quer dizer, faço até anteriormente, mas não estou sugerindo aqui uma origem, né, e que é um assunto que muito me interessa e pretendo até me aprofundar futuramente, mas eu não tenho muita ideia de tudo que aconteceu aí. Mas o que importa é o seguinte, para Guénon, você tem na Kaaba a relação com o eterno feminino, a Pedra Negra, que permite o processo de ascensão gnóstica. Então, a pedra que caiu do céu, e isso geralmente é acreditado pelos muçulmanos, veio do anjo Gabriel, lá de cima, e geralmente os pesquisadores acreditam que seja mesmo um meteorito, e isso não aconteceu só lá, né? Que veio do céu e passou a ser cultuado como um sinal divino e como uma divindade, um sinal da divindade, ou onde uma divindade mora. Por isso, dá para entender por que os perennialistas têm uma consideração tão especial pelo Islã. Eles consideram o Islã quase como um hinduísmo semítico, ou uma tradição primordial de bolso, ou seja, o Islã conseguiria condensar o exoterismo e o esoterismo de uma forma muito próxima do que você tinha na tradição primordial. Por quê? Se você estuda o perennialismo de uma forma muito externa, muito exterior, você vai achar que tem alguma coisa a ver com o culto a Alá, com a unidade divina, mas, na realidade, a gente sabe que o gnosticismo, a gnose, tem a ver com o eterno feminino. E o que tem a ver com o eterno feminino no Islã? A Kaaba, a Pedra Negra. Ok? Perfeito, cara. Então, aqui, né, voltando, a Maria do Shuon é a Pedra Negra do Guénon. Não que Shuon negasse essa função da Pedra Negra, mas ele tinha a Maria que ele contatava, aquela senhora distinta com ele se comunicava. E essa manifestação do eterno feminino seria a ligação com a tradição primordial. Ok? Então, a gente aqui, na imagem da praia, eu tirei Fátima, porque, na realidade, só um grupo, né, que parte dos muçulmanos é que fariam essa conexão mais física, né, humana com Fátima, e que você teria, do ponto de vista perennialista, a Pedra Negra como manifestação do eterno feminino. Ok? Agora, como a gente vai confirmar isso? Porque a ideia é que o sufismo seria a relação do Islã com a tradição primordial e, portanto, você teria que encontrar sinais do eterno feminino no sufismo. E onde ele aparece? Bom, em Laila. Laila é um nome que aparece frequentemente entre os sufis, em cantos sufis, em poemas sufis, eles cantam a beleza. Oi. Laila, em português, Leila. Já volto, já chego lá. Só para ajudar o público. Mas eu vou chegar lá. Porque é importante o conceito ficar claro para depois fazer qualquer conexão. Então, Laila é um conceito essencial dentro do sufismo, porque na realidade, Laila, essa figura feminina, que traz a gnose. Você tem em Rumi, né, que é o mais importante mestre sufi do Oriente, o amor do sufismo, os ensinamentos de Shams, que era o mestre de Rumi,
sobre Laila e Majnun. Essa é uma história, um conto sobre a relação entre esses dois amantes, Laila e Majnun, e é sempre utilizado como símbolo da gnose, que Laila aparece como símbolo da gnose. Você tem também aqui o Sheikh Ahmed Al-Alawi, que era o sheik do Tales, né, o filho do Olavo, o sheik, suposto sheik do Shuon, sheik do Martin Lenz, enfim, do Titus Burckhardt, que tem um poema chamado Laila, né, em que, aliás, é um poema muito erótico. Né, se vocês forem nesse link, vocês vão perceber que existe uma relação erótica dele com Laila, e através dela ele atingiria o conhecimento, né? A filha do Guénon, por favor, não a importunem no Facebook, porque eu acho que tem gente que não tem noção e começa, a gente conhece, né? Certos tradicionalistas católicos que não têm noção e começam a xingar as pessoas, então vão lá no perfil dela e começam a importunar, mas é realmente a filha do Guénon, Laila. E agora sim, Jorge, temos também a Laila em português, que é Leila. Daí você pode preencher as lacunas. Leila de Jatobá, Leila de Pinheiro, Leila de... Que madeira você colocaria? Pinheiro... Não, é muito interessante traduzir para o público, porque muita gente não sabe, não é? Outras línguas sem ser o português. O fato da gente traduzir ajuda bastante as pessoas a entenderem esses sinais perenniais. É muito importante. Sem dúvida, especialmente um público que, bom, não vou dizer mais nada. Não, Caio. Por favor, Caio. Ok? Perfeito. Bom, vamos lá. Aqui é interessante lembrar o livro do Denis de Rougemont, O Amor e o Ocidente, que é uma obra muito importante, que fala sobre os cátaros. Tem um vídeo da professora Ivone Fedeli, esposa do falecido Orlando Fedeli, no YouTube, sobre Dante Alighieri e os Ferri d'Amore, em que ela faz uma referência a esse livro. Aqui tem uma transcrição, um amigo, eu recomendei esse vídeo para um amigo, ele gostou muito e transcreveu isso acho que quase um ano atrás, e isso bate com o que a gente está falando. Então aqui, o livro, são as palavras dela no vídeo, né? Que eu recomendo enfaticamente. O livro mostra o conceito de amor ocidental em que a relação amorosa é a grande metáfora de uma doutrina secreta. No fundo, é a doutrina cátara, gnóstica, e que passará a ser expressa sempre em termos de relação amorosa, como que de um amor entre um homem e uma mulher, mas que, na verdade, o que está se tratando é de um discípulo para com a doutrina ou para com a própria seita secreta. Na verdade, é mais do que isso, como a gente viu, né? Mas tem toda uma questão de simbolismo, que eu acho que... Não cheguei a ler o livro do René de Rougemont, mas acredito que ele não tenha ido tão profundamente nessa questão. Aqui é interessante a gente pegar o gancho do Guénon. O Guénon diz o seguinte: na Idade Média ocorre quase um desaparecimento do gnosticismo no Ocidente, que ele considera isso como uma decadência do catolicismo. Não tinha mais gnósticos, então o catolicismo não tinha mais seus gnósticos, né? Não tinha mais gnósticos cristãos. E ele diz que, na realidade, os templários, ao irem até Jerusalém, daí ele conta a história do Velho da Montanha, de Alamut, eles recuperam essa tradição gnóstica, trazem de volta para o Ocidente. A gente sabe que tem aí uma relação que a gente vai expor nos próximos hangouts, dos templários com, segundo ele mesmo, Guénon, né, com o surgimento da maçonaria moderna, que até então era só uma guilda de construtores e se torna uma organização esotérica, e também com o surgimento dos cátaros, né? Então, você tem, muito provavelmente, o que está sendo descrito nesse livro tem a sua origem no sufismo. Ok? Quando o Guénon fala em esoterismo islâmico, o papel do esoterismo islâmico na recuperação do Ocidente, do esoterismo no Ocidente, inclusive na fundação dos Ferri d'Amore, tem a ver com o sufismo, né? Na sua versão ismaelita, que na realidade
é só uma vertente do esoterismo islâmico em geral. Tudo claro até agora? Dá. É muita informação e às vezes eu também me perco, né? É como eu tinha avisado, era muita informação para pouco tempo. Nesse Hangout tem mais informação do que o outro, mas são todas importantes para entender a conclusão que está para chegar, ok? Eu só tenho pena porque eu não quero fazer comentários, porque, por exemplo, só sobre o velho da montanha e o ismaelismo a gente tem bastante. A gente não é? É incrível ver como essas coisas vivem acontecendo, não é? E reaparecendo, Caio. Sim, sim. Exatamente. Os mesmos esquemas. Não diria esquema, isso seria desrespeitoso. Vamos lá? Força. Estou preocupado com o tempo aqui. Então, vamos lá. Bom, mas não é só o caso de Laila, ou Leila, se preferir. Não é só o caso de Laila. Você ainda tem, e aqui é interessante, esse livro do Marquardt, que é um perennialista, e o prefácio é do Huston Smith, que é um importante perennialista, né, ligado a Schuon. Foi ligado a Schuon. Nesse livro ele fala sobre o Divine Feminine, mas eu encomendei esse livro, ele ainda não chegou, mas o mais interessante é um texto dele que você pode baixar da internet, Os Amantes de Sofia, o Ramakrishna, que é muito apreciado pelos perennialistas e pelo Sr. Olavo de Carvalho, e o Ibn Arabi, que é o mais importante, na realidade é o mais importante sufi da história. Ele era do Ocidente, mas ele era muçulmano, sufi, e é considerado consensualmente entre os sufis o mais importante autor e mestre sufi da história. Bom, eu não vou entrar muito em detalhes, mas ele demonstra aqui que Ibn Arabi também fazia referências ao divino feminino, ao eterno feminino. E esse texto é excelente. Eu descobri há pouco tempo. O site, como vocês podem ver, é sobre Shakti, mas é um paper de uma conferência internacional que fala da centralidade do divino feminino no sufismo. Eu não vou entrar aqui em detalhes, porque é muita informação, mas ele fala sobre Fátima, ele fala de Goethe, né, do divino feminino já em Goethe, o divino feminino, o eterno feminino em Rumi, Ibn Arabi, e daí entra naquela questão que estávamos discutindo antes, qual a relação de Maomé com isso. Então, eu dou aqui a referência, as pessoas busquem na internet e façam suas pesquisas, né? Mas é interessante para poupar tempo, mas o que importa aqui é o seguinte, você tem Rumi, o mais importante sufi do Oriente, Ibn Arabi, o mais importante sufi do Ocidente e do mundo. Os dois claramente reverenciando o eterno feminino. Então, aqui não tem muito o que questionar, ok? Tem a Pedra Negra, tem os sufis, ok? Pode avançar, Caio. Ok, pode avançar? Aqui tem um trecho, aliás, que eu tirei daquele paper. É o famoso poeta Rumi, a mulher é a radiância de Deus. Ela não é a sua amada, ela é o Criador. Você poderia dizer que ela não é criada. Veja, eu fui conferir isso, e o melhor site para você checar a obra de Rumi é esse aqui, que são sufis seguidores, né, da Tariqa fundada pelo Rumi, e que tem uma grande preocupação em que os textos dele não sejam modificados. Então, eles fazem checagem de traduções, enfim, eles são muito dedicados aí à obra de Rumi. E tem um texto, né, aqui tem um link, em que ela é um raio da beleza de Deus, em que deixa claro, né,
que o texto que estava no paper é correto, e inclusive a explicação aqui embaixo. Então, não se pode acusar esse rapaz aqui de ter adulterado o Rumi, porque ele, na realidade, está lá, segundo atestam os próprios seguidores de Rumi. Ok? Perfeito, cara. Bom, vamos lá. Então, nós temos aqui o sufismo. Está estabelecida aqui a relação, obviamente que eu não consigo fazer isso, né, com várias documentações, mas eu dei aqui as fontes para as pessoas que quiserem confirmar irem atrás. Então, qual a ideia aqui? Então, existe um consenso perennialista. O Islã é a solução, porque lá você já tem um símbolo, né, da pedra negra, que é muito importante do ponto de vista maçônico, né, a pedra angular, pedra negra, que desceu do céu, um simbolismo macrocósmico que se reflete microcosmicamente no organismo humano através da pinda e a subida de pinda através do coração, testa e cabeça, né? A coroa da cabeça. Consenso perennialista, o Islã é a solução. Será? Aí começa a haver uma certa divergência, que eu não consegui ainda determinar a origem disso, mas me parece que é mais antigo que Guénon. Porque é o seguinte, que depois acabou entrando no meio perennialista. Pelo menos é essa a conclusão que eu cheguei até agora, mas não estou muito certo em relação a isso. Porque isso aqui é o mundo islâmico, hoje em dia. Quando Guénon faz a descrição do mundo islâmico, ele fala de taricas que estão por trás de toda a sociedade, inclusive do governo, e você tem uma vida tradicional, em que existe uma relação equilibrada entre esoterismo e exoterismo, mas isso na realidade não existe. Aqui essas duas fotos de baixo são de grupos sufis que foram atacados por radicais islâmicos, né? Então, você não tem, no mundo islâmico, essa realidade idealizada na obra do Guénon, e nem dos perennialistas em geral. Ok? Você tem uma perseguição aos sufis, você tem uma desimportância do sufismo para boa parte da sociedade. Na realidade, hoje em dia, você tem um Islã e um sufismo mais próximos do que você teria nos livros. No Ocidente, mas mais especificamente na Europa, de perennialistas, ou graças a perennialistas, ou devido aos perennialistas, do que, na realidade, você tem no mundo islâmico. Essa é uma tradição um tanto quanto perseguida. No entanto, o que você tem no Ocidente? Até 1700 e alguma coisa, você tinha, chamando a atenção internacionalmente, esse aqui é um site católico, sobre as aparições marianas. Você teve em 1531, Nossa Senhora de Guadalupe. E depois de 1700, né, 1800, você começa a ter, eu acho que não estão todas aqui, você começa a ter diversas aparições marianas, sobretudo na Europa. Então a questão é, não, peraí, o que eu chamo de revisionismo, estou chamando de revisionismo marianocêntrico. Começa a haver um questionamento do Guénon, por quê? Peraí, tem a Virgem Maria aparecendo para Schumann e dando o tom da tarica dele. Você tem as aparições marianas pela Europa. Isso quer dizer que o catolicismo ou o cristianismo como meio, né, de acesso à gnose não deve estar morto como ele estava falando. Você tem um retorno de Shakti no Ocidente. E é sobretudo no Ocidente, sobretudo na Europa. Então aquela imagem da Europa como o fim da civilização começa a ser questionada. Não, peraí. A Virgem está aparecendo na Europa Ocidental, no meio católico. Quer dizer que Shakti está dando uma mensagem aí. Ela está dizendo,
o lugar que ela prefere, ela está dizendo a forma que ela prefere, das diversas manifestações, qual que ela prefere. E ela está falando o que você tem que fazer. E aí, aqui esse site só tem as aparições aceitas pela igreja. Mas só que os perennialistas aceitam todas. Eu tenho aqui um livro do Martin Lings sobre, como que é aquela, Garibal, né? Garabandal. Enfim, todas. Aquela outra também que é controversa. Eu notei que também Medjugorje. Oi? Eu notei que eles falam bastante de Nossa Senhora das Rosas, que é claramente algo que não é Maria para os católicos. Não, aquilo não é aceitável como aparição. Aliás, o perfil do Google foi postado, né, uma defesa das aparições de Medjugorje. Então, na realidade, você tem um split, você tem uma divisão. Você começa a ter, no mundo perennialista, no meio perennialista, aqueles que acham que, olha, Guénon, você fez uma excelente exposição, seu simbolismo é perfeito, olha, não tem nada de errado aí, só tem um problema. A realidade, o que você falou que a China jamais seria comunista, e ela virou. Você apostou no mundo islâmico, o mundo islâmico está caindo aos pedaços. E você tem as aparições marianas na Europa. Então, aqui tem um aviso. Shakti, o retorno da gnose, ocorrerá em ambiente católico, e veja, isso não exclui o sufismo, porque você tem várias formas, mas esse pessoal continua com ligações com o sufismo, porque eles estão na tradição primordial, né? Então aí todo mundo eles podem estar apostando em projetos diferentes, mas na realidade eles são unidos pela tradição primordial, né? No conceito que eles têm de tradição primordial. Então, aí existe uma disputa sem necessariamente renegar o conhecimento do sufismo, por exemplo. Muito pelo contrário, porque os sheiks sufis que sobreviveram mantiveram, eles podem ter perdido a guerra, né, no mundo islâmico, mas eles mantêm uma coisa muito importante para o gnosticismo, que é o método. Não basta ter a doutrina, você tem que ter um método, como atingir a gnose. E esses mestres sufis que sobreviveram têm um método. Então você pode ver como tem certos perennialistas indo para o Marrocos, tendo um sheik sufi, depois vai para a Romênia. Você tem professores de línguas mortas indo fazer não sei o quem fez, né? Então, assim, você tem, não existe não se renega o conhecimento e o método do sufismo, mas a questão é, qual que é o projeto? Então, isso é muito importante, porque as pessoas ficam vendo assim, não, querem islamizar, é sufi, é tarika. As pessoas, aliás, o nível de ignorância é tanto que a pessoa fala a tarika. Falar a tarika é o mesmo que falar a cadeira. Oi, eu comprei a cadeira. Que é como se só tivesse uma cadeira no mundo. Então, assim, as pessoas jogam, é a tarika. Ele é membro da tarika. Não, é de uma tarika, né? É uma coisa. Mas o importante é entender que existe essa inter-relação por baixo sem que haja um mesmo projeto por cima. Okay? Até porque também, se um braço der errado, tem o outro também. Então, quando você vê gente como o Olavo, né, reclamando que o príncipe Charles ele está querendo islamizar o mundo. Tem até um vídeo na internet que fala pérolas do Olavo de Carvalho. Na verdade, não é pérola. Essa pérola é o feto na Pepsi, mas isso não é uma pérola. Você pode jogar no Google e vai ver o príncipe Charles vestido de muçulmano. Você vai ver que ele
e a gente ainda vai ver falar mais especificamente sobre isso, ele financiando grupos sufis, ele escrevendo prefácios para livros sufis. Quer dizer, realmente existe esse financiamento e engajamento do príncipe Charles nesse processo. Ele, ao que parece, ele está muito engajado, né, nesse processo de islamização. Existe até um estudo que demonstra que a mãe dele é descendente do profeta Maomé, o que o tornaria também um descendente de Maomé, enfim, né, tem uma série de interesses aí por trás. E existe todo um ataque à Tarika do Chon, o que não significa que exista se tenha renegado o sufismo, né? E muito pelo contrário. Mas só que isso não quer dizer o processo de islamização. E isso é muito importante entender, sair do simplismo do cara que fica brigando com protestante e muçulmano na internet e ver que existe algo muito mais complexo acontecendo, e mais ainda, né? Porque a convicção de todo, sobretudo tradicionalista católico, é o seguinte: ele tá acostumado a brigar com protestante, então ele acha que Maria falou bem de Maria, aceita Maria, então está tudo bem, ele não quer destruir o catolicismo. Não sejam simplórios. Até porque é muito engraçado. Oi? Só uma coisa, Caio. É interessante analisar tudo isso que você está dizendo com o que a Bíblia nos fala da religião global e da prostituta da Babilônia, não é? Sim. O culto inicial que carrega a semente do mal. É muito interessante, especialmente quando você falou de Asherah, né? E é um dever, é uma obrigação cristã lutar contra a religião global. Quem não o fizer seguirá obrigatoriamente o anticristo. Pode continuar. Exato. Então, assim, eu estou enfatizando aqui para se evitar certos simplismos, né, que, na realidade, estão jogando a favor do inimigo. Então, falou em Maria, passou. Veja, as pessoas conseguem fazer uma coisa que eu acho incrível. A gente estava em contato com alguns tradicionalistas católicos no começo dessa investigação, que nos traíram no meio do caminho, quando a gente começou a descobrir certas coisas. Eles acharam que a gente estava questionando o catolicismo e o culto a Maria. Essas mesmas pessoas me falaram para eu fazer um novo batismo complementar, porque o batismo do Vaticano II não é suficiente. Essas mesmas pessoas falam que eu não posso ir numa missa nova, né, uma missa pós-conciliar, que eu tenho que ir para uma missa em latim, tridentina, porque a missa atual ela não é o suficiente. Ela é mais ou menos, mas não é o suficiente. Então, as mesmas pessoas que estavam falando isso acham que não pode entrar nada de errado no culto mariano. Pode acontecer tudo. Seu batismo é incompleto, a sua missa é incompleta, mas o culto mariano ele é intocável. E mais, eles conseguem ser tão idiotas que eles não veem o Vaticano II, que tem um documento que estabelece, que é o que o padre Paulo Ricardo utiliza, aliás, que estabelece Maria como a chave para o ecumenismo cristão. Isso quer dizer que esse documento tem essa influência perennialista? Eu não tenho a mínima ideia. O que eu estou dizendo é o seguinte: é necessário entender como as coisas funcionam e não repetir vícios do passado. O cara ainda está na reforma. O cara ainda está nas cruzadas. A coisa é muito mais sofisticada intelectualmente, o cara está lá nos templários ainda, obrigando... Só uma coisa que que você falou, chave para o ecumenismo, e ecumenismo deve ser uma palavra abominada por todo tradicionalista, não é? O cristianismo é uma religião exclusivista, repara.
todo mundo para chegar ao céu vai ter que passar pelo Filho, para você chegar ao Pai. Não há outro método, há exclusividade nisso. O ecumenismo não é uma possibilidade diante disso, e isso é central. Pode falar, cara. Eu só queria fazer uma observação, cara, que é o seguinte, como você sabe, eu li muita história, tenho o mesmo gosto nesse estudo, e tudo isso que tenho vindo a descobrir, graças a ti, mostra que eu tenho que reler muita coisa, pois é assim, eu sinto que de fato há muitas chaves, muitas pistas aí, vou encontrar respostas para coisas que até hoje me fascinavam. Não é uma pessoa com treino de jornalista, né, quem está acostumado a pegar uma notícia, fazer um estudo rápido, que vai chegar lá. Mesmo eu que estudo há décadas, digo, isso daqui é trabalho para muitos investigadores, vai exigir muito tempo. Eu gostaria até de comprometer. Oi. Não, agora a palavra é assim, o seguinte, uma coisa muito importante que eu acho, nesse estudo todo, você estudando, que eu coloquei um pedaço, né, mas... Pode colocar na tua imagem, Caio. Nós estamos vendo apenas o revisionismo marianocêntrico. Mas esse sou eu. Eu sou o revisionismo marianocêntrico. Não tem como cancelar a apresentação só para a gente ver? Não, eu estou tentando. Estou tentando. Eu acho que é aqui. Olha lá, isso é perfeito. Então, uma coisa que eu acho muito importante é o seguinte: você lendo esses autores, eles não são simples, eles são extremamente sofisticados, eles são uma elite intelectual extremamente sofisticada. E veja, é muito fácil cair nas explicações deles, porque são boas explicações, né? Eles não fazem um trabalho mal feito. Para enfrentar esse tipo de coisa, esse tipo de penetração, você precisa de pessoas qualificadas para ler esse pessoal e conseguir fazer o que Santo Agostinho fez com o platonismo, né? O Santo Tomás de Aquino com Aristóteles. Você tem que ter pessoas que entendam, primeiro, que tem muita informação boa, muita informação útil, que seria útil para a grande maioria das pessoas se elas tivessem acesso às pessoas que estudam muito. Não adianta achar que você vai conseguir falar, olha, a pregação da igreja é isso daqui está errado. As pessoas inteligentes, elas têm perguntas na cabeça. E esses grupos, eles atraem essas pessoas que não estão encontrando respostas na igreja. E eles conseguem essas respostas fora dela. Se as respostas estão corretas ou erradas, essa é uma outra questão. Mas elas estão conseguindo respostas lá. Se você bater na mesma tecla, e se insistir numa visão pueril da questão, o jogo está perdido. Porque eles dão 10 em 99% das pessoas que a gente tratou tentando resolver essa questão. As pessoas não têm QI necessário para entender o problema. E quando você tenta explicar, ela acha que você está tentando convencê-la de que eles estão certos. Eles já ganharam. Dependendo desse pessoal, eles já ganharam. Porque o nível de racionalidade do outro lado é muito baixo. É muito fácil ganhar uma guerra com o nível de sofisticação intelectual que esse pessoal tem. E o discurso duplo. Né? É possível você ter um discurso exotérico, mas as pessoas que têm um conhecimento do esoterismo sabem que aquilo que você está falando é uma outra coisa. Isso é muito sofisticado, muito confuso, e que não é fácil, e que não, eu imagino que muita gente também não vai levar a sério, mas esse é o principal inimigo do cristianismo hoje em dia. Veja, essa dificuldade que eles têm, os perennialistas, de explicar o cristianismo, de colocar... Eu falei com o Rama Kumaraswamy, ele falou, olha, isso
há muitos anos, há 10 anos, eu troquei e-mails com ele, ele falou, olha, porque eu estava procurando uma tradição, tá? Ele falou, sabe que no catolicismo, no cristianismo, né, é muito difícil para o perennialismo, porque tem a Santíssima Trindade, o negócio não é fácil de você, porque você tem toda uma doutrina, então a única que é muito mais difícil de você entrar. Obviamente, aqui a gente está vendo que não é tão difícil assim, mas eles sabem da dificuldade do cristianismo e da singularidade do cristianismo. O fato de ele não se explicar como se explicam as outras tradições. Isso é um diferencial muito importante, porque você percebe que os santos cristãos são diferentes, você não tem esse duplo nível, porque eu convivi com essas pessoas e não são pessoas com as quais eu acredito que vão poder me levar muito longe, só ver as fotos poderiam me levar muito longe, quer dizer, muito longe para cima, só para o sentido contrário. Então, essa é uma questão de extrema importância. A minha intenção no próximo Hangout é falar sobre isso, falar sobre como, até onde eu cheguei, que forma tem essa penetração dentro do movimento mariano e dentro do cristianismo. Um autor importantíssimo francês, Raymond Abellio, que é Raymond Abellio de Carvalho, né, porque praticamente tudo que eu lavo, muita coisa que eu lavo fala, já está lá. Como esse autor influenciou os romenos, como os romenos, desde a Quarta de Ferro, já falam de Maria como propiciadora da gnose, e o Constantinoica, que fez uma transformação, um readornamento no pensamento da Guarda de Ferro e tornou uma coisa mais cosmopolita. Então, e tem mais coisas também a serem ditas no próximo, mas é basicamente esse o menu do próximo Hangout. Comentários? Bem, Caio, eu acho que a apresentação foi clara, foi boa. Foram boas os pontos que você fez. Eu acho que muita coisa ficou clara, especialmente no que toca ao tradicionalismo que nós temos hoje em dia em certos meios, não é? Mas parece um fanatismo às avessas. E eu não sei se você quer dizer alguma coisa, Caio. Não, Caio, é assim, eu acho que a exposição foi muito clara, adorei a surpresa, além disso, gostei mesmo da surpresa, depois a gente vai falar sobre isso. E okay. Eu te dou os parabéns, Caio, pois você conseguiu aqui fazer uma exposição com poucas horas para trabalhar, pois as pessoas não sabem disso, né? Mas a nossa intenção era fazer isso mais adiante, ainda investigar um bocado mais e fazer uma exposição só daqui a algumas semanas. Entretanto, né, pela força das circunstâncias, a gente decidiu fazer isso agora e só graças à tua capacidade de trabalho isso foi possível, Caio. Parabéns, olha, muito obrigado. É um privilégio ter você cá conosco. Caio, espero ter ajudado. Prossiga. Não, na semana que nós descobrimos que Francisco primeiro foi excomungado por Dom Cid Muhammad Ibrahim I, o cisma começou. Caio, alguma mensagem para os cismáticos? Eu só espero que esses vídeos ajudem as pessoas a acordar um pouco para o processo que está ocorrendo aqui no Brasil. Os romenos conseguiram, isso é fácil de demonstrar, eles conseguiram esses romenos, né, conseguiram
um controle da alta cultura da Romênia. Eu até postei algo sobre isso, né, que o resultado não foi lá muito animador, mas eles conseguiram controlar o pensamento romeno. E o que você tem lá é uma elite gnóstica, maçônica e de outras, perennialista e de outras vertentes, controlando o país. E é isso que a gente vai ter, se das opções que nos estão sendo dadas, a gente escolher por esse caminho. É isso aí. Não, só uma coisa. Você disse agora, Caio, no fim, me lembrou de algo que penso que é importante ser dito, que assim, andam a atacar o Olavo, né? Mas a partir de perspectivas onde acabam por fazer o jogo dele, né? Como aconteceu recentemente, alguém viu a respeito da ação romena, né? E o resultado disso foi o astrólogo, né? Na Veja TV. É só isso, Caio. Exatamente. Ok. Bom, boa noite, ou bom dia, boa tarde, depende do horário que assistirem. Boa noite para todos. Último recado, Benfica bicampeão. Abraço para todos que nos seguiram, para o nosso ouvinte na Romênia. Luiz, estamos cá, manda galinha. Boa noite, pessoal.